Já imaginou você acordar no meio da noite com a sensação que você está morrendo? É o que acontece no pânico noturno. Hoje a gente vai falar sobre as crises de pânico no meio da noite. Meu nome é Daniel Martins de Barros, eu sou psiquiatra, sempre aqui dialogando com a sociedade, e hoje a gente vai falar dessa característica específica que acontece em alguns ataques de pânico. Então a gente vai, primeiro, definir o que é um ataque de pânico, segundo, definir o que é a síndrome do pânico, explicar o que é esse pânico noturno, o que ele significa, e também dar, em quarto lugar, algumas dicas para a gente diminuir a probabilidade dessas crises de pânico acontecerem. Então fica até o final que a gente vai fazer todo esse percurso sobre as crises de pânico noturno, tudo isso, claro, assim que você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like é muito importante para a gente saber que esses vídeos fazem sentido para vocês. Se você quiser receber alertas quando tiver vídeo novo, já clica aí também no sininho. Se você quiser já comentar, fazer sua pergunta, deixar aí o seu comentário sobre crise de pânico, se você já teve, se você já não teve, se você tem alguma dúvida, já pode começar a escrever aí enquanto a gente vai explicando cada um desses pontos. Então, em primeiro lugar, o que é uma crise de pânico? Uma crise de pânico é uma crise de ansiedade. Resumidamente, é isso. É adrenalina que cai no sangue de repente, e aí vem toda aquela reação de fuga ou de luta. Se você precisa sair de uma ameaça ou enfrentar aquela ameaça, então o coração acelera, a respiração acelera, fica mais superficial para ser mais rápida, a musculatura fica tensa, eventualmente por conta disso pode dar uma sensação de tontura, e aí o cérebro olhando tudo isso que acontece, né, a sudorese, às vezes suor frio, sensação de que o ar não está descendo, aí já começam os sintomas psíquicos. Depois desses sintomas físicos, ou até junto com esses sintomas físicos, vem esses sintomas mentais, do tipo, o que está acontecendo? Por que meu coração está assim? Eu acho que eu estou morrendo, eu estou ficando louco, estou perdendo o controle, eu vou asfixiar, eu vou morrer aqui, eu preciso sair daqui. Então, todos esses componentes de um grande susto. Imagina um susto patológico que vem sem nenhum motivo. Claro que às vezes pode ser por algum motivo, uma pessoa que tem fobia, por exemplo, ela pode ter uma crise de pânico diante daquilo que causa fobia. A gente tem vídeo sobre fobia aqui no canal. Eventualmente essa crise pode vir de forma espontânea, sem explicação. Não é absolutamente sem explicação, né? O cara que é de boa na lagoa, muito relaxado, tranquilo, da turma dos largados, ele não vai do nada ter uma crise de pânico, a não ser que tenha uma condição médica, né? Tem um problema na glândula adrenal que dispara adrenalina e aí ele pode ter essa reação. Mas, de forma geral, em função de ansiedade, isso não acontece a não ser que a ansiedade vá se acumulando. Às vezes não tem um grande gatilho, não é um assalto que aconteceu, não é uma fobia que a pessoa tem, mas pequenas ansiedades vão se acumulando, o estresse, a tensão, a pessoa já é ansiosa, chega uma hora que passa do limite e ela tem uma crise de pânico, que às vezes aparentemente é do nada, mas isso pode acontecer diante de gatilhos que a pessoa nem se dá conta. Às vezes é pequeno, mas é o resultado de um acúmulo. Quando essas crises começam a acontecer de forma recorrente e espontânea nesse sentido, né? Não tem um grande fator que faça aquilo acontecer, não é um susto, não é um bicho aparentemente do nada ou por esse acúmulo de coisas. Então, de forma espontânea, não provocada imediatamente e de forma recorrente e repetitiva, a gente fala que isso é a síndrome do pânico. Então, assim, na síndrome do pânico, as crises de pânico acontecem de forma repetitiva e espontâneas. Essas crises de pânico, elas têm um componente biológico muito importante, né? Elas não são apenas mentais, apenas psicológicas, elas são decorrentes de reações fisiológicas que acontecem no nosso corpo, sim, motivadas pelo estresse, motivadas pelo medo, pela ansiedade, mas o corpo entra em modo de fuga e luta. Tanto é assim que as crises são parecidas em adultos e em crianças, são parecidas se acontecem no meio da noite ou se acontecem de dia, porque o mecanismo é o mesmo. Enfim, e é o mesmo que acontece nos bichos lá, quando os bichos precisam fugir das suas ameaças. Adrenalina caindo no sangue, coração disparando, tensão, respiração acelerada. A crise é tão estereotipada, assim, ela é tão parecida, que ela pode acontecer
no meio da noite com as mesmas características. Então, as crises de pânico noturnas são essas crises que acontecem geralmente em pacientes que têm a síndrome do pânico no meio da noite. A pessoa acorda do nada com o coração acelerado, tensa, respiração ofegante, sensação de morte iminente, sensação de perda de controle no meio da noite. É desesperador, né? Porque ela não está ali preparada, ela é pega de surpresa, ela não tem nada acontecendo em volta, ela está dormindo, eventualmente pode ter um sonho ali ou outro que ela lembre que tenha sido o gatilho, mas não é necessário, e isso acontece em até 1/3 dos pacientes que têm síndrome do pânico. Em alguns pacientes isso acontece de forma recorrente e é um sinal de gravidade, não que vai ser pior de tratar, mas é um sinal de que a ansiedade realmente está alta, tão alta que ela está disparando aleatoriamente no meio da noite. É diferente do terror noturno. O terror noturno é um transtorno do sono e a pessoa ela acorda desesperada, mas ela não acorda, ela fica meio fora do ar e gritando, desesperada, parece que tem um monstro, quem olha de fora parece que ela está sendo perseguida por um monstro. Tem um vídeo no canal aqui especificamente sobre os transtornos do sono. Essa pessoa não adianta conversar com ela está fora do ar, não adianta tentar acalmar, ela tem que esperar passar. É diferente da síndrome do pânico, que a pessoa está plenamente acordada, percebendo ali aquela crise, que aí dura poucos minutos, 2 minutos, a crise passa, embora deixe depois essa sensação muito ruim, né, de desgaste, de putz, o que aconteceu mais uma vez e tudo mais. Bom, a síndrome do pânico, ela tem que ser tratada, né, tratada com terapia cognitivo comportamental, com medicamento. Achou que está com síndrome do pânico, desconfiou, preencheu critérios, acha que preenche critérios, tem que conversar com alguém, porque a qualidade de vida fica muito pior, ela prejudica muito a qualidade de vida quando ela acontecem, né, quando ficam acontecendo essas crises. Então, diagnosticou, tem que tratar. Além disso, você pode ter questões médicas, questões clínicas por trás dessas crises de pânico, como problemas de tireoide, né, problemas de glândulas adrenais, problemas hormonais, eventualmente até outros problemas físicos que podem causar síndrome do pânico, crises de pânico, né, semelhantes à crise de pânico, que você pode se confundir. Então precisa garantir que não seja um problema clínico, que a gente vai tratar como a ansiedade propriamente dita. Agora tem algumas dicas que a gente pode usar para diminuir a chance de as crises de pânico acontecerem no meio da noite. Porque o que são essas crises? São crises de ansiedade. Então, se a gente conseguir diminuir a ansiedade na hora de dormir, a gente consegue diminuir a probabilidade dessas crises acontecerem. Então, primeiro, rotina, né? Higiene do sono. Ter uma rotina de desaceleração ao longo aí do anoitecer, se preparando para dormir. Não ficar resolvendo problemas, não ficar agitado, não ficar indo atrás, procurando coisa para fazer assim que te deixe agitado. Quando é possível, claro que tem problemas que você vai ter que resolver a hora que eles aparecem, mas não ficar abrindo e-mail e tentando resolver coisas de trabalho, por exemplo, não ficando assim, se agitando e se acelerando na hora que você está se preparando para dormir. Então fazer uma rotina de desaceleração, colocar uma coisa tranquila para ver, uma coisa tranquila para ouvir, uma leitura, uma conversa que seja, né, mas fazer aquela coisa de ir diminuindo a velocidade ao se aproximar do anoitecer, da hora de dormir, é bastante interessante. Segunda coisa é procurar gatilhos. Você percebeu que isso tem acontecido? E que hora? Que hora assim? É final de semana? É durante a semana? É no domingo? Então é preocupação com o trabalho? Tem a ver com álcool? Tem a ver com café? Tentar mapear, se isso acontece de forma recorrente, anotar, né, quando aconteceu e tentar fazer essa radiografia aí do que está acontecendo em volta. Tal dia, foi um dia muito estressante, foi um dia de reunião, foi dia de almoço de família, sei lá. Tentar estabelecer algum padrão e, se for encontrado esse padrão, claro, atuar sobre os gatilhos. Identificou um gatilho, você tenta evitar aquela situação também. E por fim, você ter desenvolver, se for possível, coisas que você sabe que te tranquilizam. O que te tranquiliza? O que são âncoras relaxantes para você? É tomar um chazinho de camomila? É colocar uma música clássica? É colocar uma música de meditação? É aprender a fazer meditação? Coisas que você puder fazer que te tranquilizam,
né, é fazer um cafuné, sei lá, cada um vai encontrar alguma coisa, mas se tiver rituais que você sabe que diminuem a sua ansiedade, colocá-los no final do dia, aí perto da noite, da hora de dormir, também diminui a sua ansiedade e diminui a probabilidade de acontecer uma crise de pânico noturna. Você já passou por essa experiência assustadora? Já esteve ao lado de alguém? Já viu alguém passar por isso? Qual foi a sua estratégia? Coloca aqui nos comentários. É bom sempre a gente trocar essa ideia. Não se esqueça de maratonar no canal, tem um monte de coisa interessante sobre ansiedade e sobre como lidar com a ansiedade. E se inscreve aqui, clica aí nos sininhos para receber o aviso quando tiver vídeo novo e deixa o seu like, porque você sabe, o seu like é sempre bem importante para a gente saber que o vídeo te interessa e a gente continua nessa linha. Não se esquece de dar aquela maratonada, que conteúdo interessante sempre tem aqui para você.